Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa live ao vivo hoje. Hoje sim ao vivo. Hoje não está um dia tão ensolarado, a gente está com um dia meio nublado, meio não sei, um ventinho. Vamos chegando que hoje eu tenho uma história, gente, muito especial para contar para vocês. Seguindo o movimento dos meus amigos lá de Brasília, histórias que curam é o tema de hoje e eu vou trazer uma história hoje curativa, uma história que cura o coração, que cura as nossas esperanças, que cura os nossos sonhos. Uma história muito bacana, uma história que muita gente não conhece. E muita gente até ficou assim, surpresa, quando eu falei, eu vou contar uma história da Madonna. Primeiro o pessoal vieram me perguntar se era uma outra Madonna, né? Não, é a Madonna, essa aqui mesmo, essa aqui que vocês conhecem, a Madonna, a diva do pop. Eu gosto muito, por sinal, viu? Aqui em casa a gente escuta a Madonna. Fred Lincoln, seja bem-vindo, bem-vindo Daniel, Cris Silva, seja bem-vinda, Fabrícia Moura, todo mundo curioso aí para ouvir a história da Madonna? Gente, a Madonna, para quem não sabe, ela escreveu 5 livros infantis já. Eu tenho todos aqui em casa. Eu sou suspeita porque as histórias são muito bonitas, são histórias muito reveladoras, são histórias que tocam mesmo a gente. Trabalho com esses livros já há algum tempo e resolvi trazer uma coisa diferente, porque muita gente não conhece os livros de Madonna e nem sabiam que Madonna tinha escrito para crianças. Por isso eu trouxe hoje uma história de Madonna para vocês, tá certo? E hoje, gente, a gente tem um sorteio aqui, tá bom? Ó, tem esse livrão aqui, ó, livros de dobraduras. Depois eu vou explicar lá no final da live como que faz para ganhar esse livro aqui cheio de dobraduras, que ensina a fazer um monte de coisa. Olha, tem muita coisa legal aqui nesse livro e hoje é o presente da live, esse livro bonito. Patrícia, seja bem-vindo, Adri, Josh, Adri, venham ouvir uma história de Madonna? Quando eu falei que ia contar a história de Madonna, a gente ficou preocupada e falou, nossa, tá para criança, gente, Madonna escreveu para criança, como eu estava dizendo, escreveu histórias lindas, tá certo? Principalmente quando ela começou a estudar cabala. E aí ela começou a ter contato com essa cultura, né, essa cultura hebraica, e ela escreveu lindas histórias, tá certo? E eu queria mandar um beijo para todo mundo que tem seguido as lives, mandar um beijo para quem tá lá no canal, se inscreveu no canal, mandar um beijo para quem tá lá no Insta. Eu tenho um Instagram, viu, gente? Tem gente que não tá lá, é Félix para sempre, canal também Félix para sempre. Como diz o Daniel Rocha, eu já vim com nome, né, na vida. Abram as suas salas aí, tá certo? Chamem os amigos pra gente ouvir essa história. Que eu quero contar antes de tudo, primeiro essa história pra minha tia Flávia. Receba no seu coração essa história, tá bom? Acho que a senhora não vai ver agora, mas depois a senhora vai ver. E eu espero que essa história acalente seu coração, tá bom? Como tem acalentado o meu. Elaine Chiaccherini, falei certo? Seja muito bem-vinda, Elaine Chiaccherini. Gente, como eu falei então, no final eu vou explicar como faz para ganhar o livro de dobraduras, tá certo? E hoje a gente vai com uma história dela, da diva do pop, Madonna. O nome da história é Iakov e os 7 ladrões. Vocês vão falar aqui que é isso aí, tem ladrão no meio dessa história, tem ladrão no meio dessa história. Mas vocês vão ver só que o que vai acontecer no final dessa história. Vocês já perderam a esperança alguma vez? Eu também já. Você já olhou uma situação e falou, não tem como? Também já. E o nosso personagem aqui também, tá certo? Gente, se vocês ouvirem algum ruído no fundo do vídeo, é que meu vizinho resolveu fazer obras hoje, tá certo? Então, por isso, às vezes vocês escutem alguma coisa aí. Então, eu vou começar. Iakov e os 7 ladrões, uma história da nossa diva, Madonna. Catarina é umas minhas histórias. Catarina, eu espero que você goste dessa também, tá certo? Vamos contar até 3 junto comigo pra gente conhecer essa história. Iakov e os 7 ladrões de Madonna. 1, 2, 3 e já a história vai começar. Era uma vez um sapateiro chamado Iakov. Como era o nome dele? Iakov.
Yaakov tinha uma esposa chamada Olga e eles tinham um filho pequeno chamado Micail. O amor da vida deles era o filho, porque eles tiveram esse filho já quando eles eram velhos. Então, o filho, gente, foi um presente recebido dos céus quando eles achavam que não tinha mais esperança para ter um filho. Só que, com o tempo, essa criança foi ficando abatida, essa criança não queria mais brincar, essa criança não queria mais comer, não queria mais correr com as outras crianças e ele foi ficando fraco, triste, abatido, doente. E agora, depois de 2 anos percorrendo todos os médicos daquele lugar, Micael estava na cama, muito mal. Não levantava para nada, nem para ir ao banheiro. Ficava lá, sendo cuidado pela mãe, sendo cuidado pelo pai. Eles já tinham gasto quase todo o dinheiro deles para tentar ajudar o filho. A situação era muito difícil. Yaakov era apenas um simples sapateiro. Ele não era um homem rico, mas havia vendido quase tudo, dado quase tudo para os médicos tentarem curar o filho. Mas nada acontecia, muito pelo contrário. A cada dia, o pequeno Micael só piorava. E a mãe, que era uma mulher religiosa, dizia que ela sentia o anjo da morte em frente à cama do filho. Quando eles não tinham mais esperança, mais nada para fazer, a esposa chamou o marido e falou: Meu marido, eu sinto que o nosso filho vai morrer. Eu não sei mais o que a gente pode fazer. A gente já procurou todos os médicos, a gente procurou magos, a gente procurou curandeiros, a gente fez de tudo. Desde a medicina chinesa até a medicina convencional, nada curou o nosso pequeno Micael. Ele está cada dia pior e se ele se for, nunca mais poderemos ter outro filho. A tristeza vai ficar no nosso coração para sempre. Eu não posso mais suportar isso. E Yaakov coçava a cabeça, olhava para o filho lá. Vocês que estão aí, que têm filho, sabem como a gente fica quando vê um filho doente. Vocês podem imaginar isso. E Yaakov olhava e a mulher se lembrou que na última rua da vila, numa casa simples, morava um homem. Um homem que as pessoas diziam que era muito misterioso. Alguns o chamavam de sábio, outros o chamavam de louco, outros o chamavam de mestre. E outros diziam que ele já tinha passado da idade, estava senil já nem sabia o que estava dizendo. E outros diziam que esse homem falava com anjos. E então Olga falou para o marido: Yaakov, faz o seguinte, vamos fazer uma última tentativa. Vá até a casa daquele velho, que as pessoas dizem que é louco, outros dizem que é um sábio, outros dizem que fala com anjos e outros dizem que já está caduco de velhice, mas vá até lá, converse com ele. Quem sabe esse homem misterioso pode nos ajudar. E Yaakov ficou assim, mas eu nunca falei com esse homem, eu nunca estive na casa dele, para falar a verdade, eu nunca nem o vi. Marido, é a nossa última esperança. Vá até lá, leve o pouco de dinheiro que nos resta, ofereça para ele e diga se ele pode ajudar o nosso filho. O nosso filho está morrendo. E então o sapateiro Yaakov pegou todas as suas moedas e seu dinheiro e foi andando até chegar na última rua da vila e parou em frente à casa do sábio. Ele achou estranho porque imaginou que seria uma casa luxuosa. Afinal, era um sábio, um mestre. Ou então ele imaginou que seria uma casa toda descuidada, já que ele era um louco. Mas não, era uma casa bonita. Era uma casa simples, mas era uma casa interessante. Então ele bateu a porta. E quando a porta foi aberta, de lá de dentro não saiu o sábio. Saiu um menininho, que olhou para Yaakov e falou: Bom dia, o que o senhor deseja? Eu preciso falar com o homem que mora nessa casa, é o seu pai? Não, ele é o meu avô. Pode entrar, eu vou chamá-lo. E assim, Yaakov entrou na casa do homem sábio, louco, mestre, sentou-se. Era uma casa bonita, simples, mas uma casa aconchegante. Ele se sentiu bem lá dentro. E logo veio o homem. Um homem
alto, de cabelos brancos, de barbas longas. Ele olhou para Yaakov, pediu que ele se sentasse, ofereceu café, chá, pão. E Yaakov agradeceu. E o sábio disse: eu sinto que você está aflito. Alguma coisa pesa no seu coração, o que que é? Olha, eu sei que eu não conheço o senhor, mas eu tenho um filho chamado Micael. E meu filho está doente há anos. Ninguém descobre o que ele tem. Eu já percorri todos os lugares, eu e minha esposa já fizemos de tudo, já não temos quase dinheiro. E algumas pessoas dizem que o senhor fala com anjos, que o senhor é sábio. O senhor pode fazer alguma coisa pelo nosso filho? Olha, eu trouxe tudo que eu tenho. Todo o meu dinheiro, o último que sobrou, mas o senhor pode nos ajudar. O nosso filho está muito mal, ele não levanta da cama e minha esposa diz que ele vai morrer. O sábio olhou para ele, olhou com um olhar de amor e disse: fique calmo. Fique calmo porque até o copo chegar à boca muita coisa pode acontecer. E eu te digo, eu não quero seu dinheiro. Não, vamos fazer o seguinte. Se eu conseguir ajudar o seu filho, você apenas dê um novo par de sapatos para o meu neto. Pode ser? E Yaakov falou: combinado. E o sábio disse: essa noite eu vou rezar. Vou rezar pelo seu filho e amanhã cedo você volte e terei uma resposta. Yaakov agradeceu, voltou para casa, contou para a mulher tudo o que tinha acontecido, mas aquilo não acalmou o coração dele, porque o filho estava cada vez pior. Eles não saberiam se o menino ia aguentar mais uma noite. E então, o velho sábio, louco, mestre, fez as suas orações. E no outro dia, bem cedo, o sapateiro Yaakov apareceu lá, na porta da sua casa. O sábio pediu para que ele entrasse, se sentasse, e ele não estava com um aspecto muito alegre. Yaakov estava cheio de olheiras, não tinha dormido a noite toda ali ao lado do leito do seu filho, e a sua esposa também. E Yaakov falou: eu vejo que o senhor não deve ter boas notícias para mim. E o sábio disse: de fato, eu não tenho boas notícias para te dar. Eu orei pelo seu filho a noite toda. Só que quando as minhas orações chegaram lá nas portas dos céus, os portões estavam trancados. E eu não sei o que eu posso fazer, me desculpa. Não tem nada mais que eu possa fazer. E Yaakov ficou desesperado. Começou a chorar, a soluçar. Meu senhor, por favor, me ajude, tente mais uma vez. Eu não posso dizer uma coisa dessas à minha esposa. Ela não vai aguentar. Ela vai morrer junto com o nosso filho. Por favor, não nos abandone. Eu vejo que o senhor é um homem bom, o senhor tem alguma coisa diferente de todos os outros que eu já procurei. Por favor, não desista. E foi então que o velho ficou em silêncio, mexendo na sua barba. E por fim ele disse: faça o seguinte, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou fazer uma coisa diferente. Volte para sua casa, fique com a sua esposa e seu filho, e amanhã cedo volte aqui. Yaakov saiu, cabisbaixo, mas alguma coisa naquele homem lhe deu esperança. E é tão bom a gente ter esperança. É muito bom. E assim que Yaakov saiu, o velho chamou o seu neto. Seu neto se chamava Pavel. E ele disse: meu querido neto, eu tenho uma coisa para te pedir. Eu sei que você não vai entender nada, mas é preciso que você faça exatamente o que eu lhe mandar. O menininho ficou olhando para o avô. Ele sabia que o avô às vezes tinha umas ideias estranhas. E ele morava com o avô, sozinho. Ele e o avô. Porque ele também já havia perdido seu pai e a sua mãe. E ele olhando para o avô segurou na sua mão e falou: meu querido neto, você vai fazer o seguinte. Você vai lá para a Vila Escura. E você vai trazer aqui para casa
os piores ladrões que você encontrar, os homens mais malvados, os homens mais embusteiros, os homens que fazem coisas más, você vai trazê-los aqui para casa. Quando o menininho ouviu aquilo, pensou, nossa, meu avô tá maluco. E ele falou, ô vô, olha pra mim, eu sou uma criança. Como é que eu vou lá na Vila Escura trazer esses homens? Eles vão me fazer mal. Confie em mim, meu neto. Nada irá acontecer. Faça o que eu estou te falando. Vá até lá e traga os 7 piores homens que você encontrar. E o menininho foi com medo, mas confiante no que o avô havia lhe dito, e foi andando. Mas enquanto ele andava, ele não se sentia sozinho. É como se estivesse alguém do seu lado, que lhe dava força, que lhe dava confiança. E ele chegou na Vila Escura. E quando ele chegou lá naquela rua escura, ele olhou aqueles homens com aquelas caras assim, mal encarados, aqueles homens com aquele olhar bravo, e ele disse: o meu avô é o homem que mora na última casa, da última rua da vila, convidou vocês para irem lá conversar com ele. O menininho ficou morrendo de medo. Mas como por encanto, todos os 7 homens aceitaram ir junto com o menininho. Até eles, que eram pessoas malvadas, já tinham ouvido falar do velho sábio, do velho louco, do velho senil que morava naquela casa, e eles foram seguindo o menininho. Como que por encanto, sem reclamar, sem tentar roubá-lo, e foram. E os 7 entraram na casa do velho homem. O primeiro se chamava O Vilão. Era um ladrão bem grandão, bem grande, bem alto, e ele era tão forte que ele destruía qualquer cadeado, qualquer fechadura com as mãos mesmo. Já tinha roubado várias casas. O segundo ladrão se chamava O Serpente. Gente, ao contrário do primeiro, ele era tão magro, mas tão magro, mas tão magro, que o dedo dele era tão fino que ele conseguia abrir qualquer fechadura. E tinha feito muitos e muitos roubos. Ah, tinha. O terceiro era o anão Boris, o anão descalço. Ele era bem pequeno e, olha, tinha uma mão leve, roubava todo mundo, trapaceava, mentia. A quarta era Petra, a batedora de carteiras. Era uma menina que contava umas histórias tristes para as pessoas, e as pessoas se aglomeravam. E enquanto as pessoas ouviam a história, ela ia roubando dinheiro, carteira, tudo das pessoas. Depois tinha o incendiário. O incendiário era um homem muito malvado, que adorava colocar fogos nas casas, só por brincadeira, só para fazer maldade. E o último era o tigre, que o seu defeito era não fazer nada. É claro, eu me esqueci do bandido fedido, que adorava roubar ovelhas e porcos e ficava cheirando como os animais, ou seja, 7 homens nada respeitáveis, ladrões, mau caráter, mentirosos, todos ali na casa do sábio. Eles ficaram olhando aquela casa tão bonita. Não tinha muita coisa de valor ali, mas seria ótimo roubar aquela casa. E o anão Boris não parava de olhar para as sandálias do pequeno menino que estavam embaixo da cadeira. E como ele estava descalço, seria ótimo roubar aquelas sandálias. E depois eles falarem palavrões, soltarem pum, arrotarem. O sábio olhou para eles muito sério e falou: meus queridos, sejam bem-vindos à minha casa. Aqui tem café, tem pão, fiquem à vontade. E os ladrões se olhavam e pensavam: esse velho é maluco mesmo. Ele não tem medo da gente, não. Ele é louco. Imagina, chamar a gente, nós que somos os piores homens desse lugar, oferecer pão, café, ele é louco. E o velho, muito calmo, olhando nos olhos de cada um, disse: a única coisa que eu quero em troca, nessa noite, é que vocês me ajudem. O filho de Jacob, sapateiro, está muito doente e eu preciso de ajuda. Os ladrões se olharam e Boris, o anão, falou: pra que ajuda?
A gente não é médico, como é que a gente vai te ajudar? Pra que ajuda? Não tô entendendo, não. Ô, dá pra comer uma bolachinha antes? E o velho falou: você pode comer. Só que eu preciso da ajuda de vocês e não é pra levar remédio, não. Eu só quero que nessa noite, todos vocês se ajoelhem e orem comigo pelo pequeno filho do sapateiro. Os ladrões, a princípio, acharam que era brincadeira. Eles rezaram. Eles, eles que eram os piores homens que existiam naquele lugar, que tinham feito mal para tanta gente, coisas que as pessoas até duvidavam. 7 homens, nada respeitáveis, que nada de bom podia sair dali. Só que aquela casa, aquele homem, aquele olhar, foi fazendo com que, um por um, foi se ajoelhando, se ajoelhando, se ajoelhando, 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 e os 7 ficaram de joelhos. E junto com o velho e o seu neto, rezaram. Rezaram pelo pequeno Micael, filho do sapateiro Iacov. E eles ficaram ali. Esqueceram de pensar somente neles e pensaram na pequena criança que sofria. E foi então que depois das orações eles comeram, tomaram café e foram os 7 embora. O neto do velho estava entendendo era nada. Como que o avô chamou aqueles homens? Já tem pessoas melhores para ele chamar, não. Tinha pessoas tão bondosas, pessoas respeitáveis, eu chamar aquelas pessoas. Mas enfim, né? Ele não ia questionar o avô. Enfim, ele não entendia muito bem essas coisas. E o velho e o neto foram dormir. E a noite chegou. E dizem as pessoas daquele lugar que naquela noite eles viram luzes piscando, piscando em cima da casa de Jacó, o sapateiro. E antes do sol raiar, bateu a porta do sábio. E o sábio e seu neto, morrendo de sono, foram atender a porta. E quem estava lá, sorrindo, era Iacov. Iacov, todo feliz, chorando de felicidade, nem se contia e falou: olha, eu preciso muito agradecer ao senhor. A minha mulher, ela nem acredita. Olha, eu não sei o que foi que o senhor fez, mas o meu filho, ele está tão bem, como se nunca ele tivesse ficado doente na vida. Ele já correu a rua inteira, ele já cantarolou, ele já brincou, ele jogou bola comigo. Ele é outra criança. Olha, eu não sei. Eu não sei o que o senhor fez. Mas olha, o senhor tem para sempre a minha gratidão. Aqui está os sapatos para o seu neto, esses sapatos verdes. Fica de presente e olha, o que o senhor precisar, pode contar comigo. Eu não sei se o senhor é um sábio, eu não sei se o senhor é um mestre, eu não sei se o senhor é um louco, eu só sei que meu filho, ele está curado. E Yaakov então abraçou o pescoço do velho, abraçou o neto e então deu sapatos de presente para Pavel e foi cantando pela rua e gritando, aquela hora que nem tinha ainda clareado. E o velho sábio fechou a porta. Mas o neto dele, o Pavel, não estava entendendo aquela situação. E ele falou: ô vovô, eu sei que ainda tá cedo. Eu sei aí que o senhor fala umas coisas e fala umas coisas que às vezes eu não entendo, mas, ô vô, não dá. Eu não queria perguntar, mas não dá. Não dá pra ficar quieta, eu não aguento, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. O senhor falou pra mim a vida inteira que eu tenho que ser bom, honesto, que eu não posso roubar nada, que eu tenho que ser uma pessoa boa, mas o senhor pediu pra eu chamar 7 ladrões aqui em casa. Tinha tanta gente boa aí na vila, gente honesta, gente trabalhadora, e o senhor chamou os ladrões e pediu pra eles rezarem, e não tô entendendo nada, porque parece que deu certo. E o avô, com toda a paciência do mundo, sentou do lado do neto e falou: é, meu neto, realmente, ontem aqui em casa nós tínhamos os 7 piores homens dessa vila. Acontece o seguinte, que quando eu orei, e as minhas orações no primeiro dia chegaram lá nos céus, os portões estavam fechados. E você sabe que um bom ladrão consegue arrombar qualquer porta.
Só que ontem, quando eu chamei aqueles 7 ladrões aqui, eles não usaram as suas habilidades de ladrões, não. Eles se esqueceram de tudo de ruim que havia neles. E eles fizeram algo bom. Pediram pelo pequeno Micael. Eles esqueceram as coisas ruins que existiam neles e fizeram uma coisa boa. Esses ladrões, meu querido Neto, eles representam as coisas ruins que existem em nós. Todos nós temos coisas aqui dentro das quais a gente se envergonha. E quando deixamos essas coisas de lado e pensamos no nosso próximo, conseguimos coisas incríveis, até mesmo abrir os portões dos céus. E foi isso que aconteceu aqui essa noite. O pequeno Pavel olhou para o avô com tanta admiração. Louco? Senil? Ele era mesmo muito sábio. E o pequeno ainda perguntou: ô vô, mas será que depois disso aí, esses homens vão melhorar? E o avô disse: meu querido, eu não sei se eles vão melhorar, mas eles vão ter no que pensar. E quando eles estavam indo dormir, bateram a porta de novo. O menininho foi abrir, olhou, não tinha ninguém. Então ele ouviu lá de baixo, psiu, psiu, aqui embaixo. E quando ele olhou, lá estava Boris, o anão descalço. E ele meio sem jeito virou pro menino e falou: ó, assim, ó, ontem à noite eu vim aqui, né, seu avô chamou a gente pra rezar. E assim, sem querer, quer dizer, querendo, eu peguei as suas sandálias que estavam embaixo da mesa. Mas eu pensei melhor e eu vim te devolver. E o pequeno Pavel olhou para o anão e falou: não precisa me devolver, não. Elas são suas. Agora você não vai ser mais conhecido como o anão descalço. Agora você vai ter sandálias. E o anão olhou para aquele menininho e pensou: ele é tão estranho quanto o avô. E ele calçou as sandálias e foi, feliz. E o que dizem que naquela vila, esses 7 homens que encontraram esse sábio nunca mais foram os mesmos. E Boris o anão nunca mais roubou ninguém. Porque eles tiveram a oportunidade de esquecer as coisas más que haviam neles e focar nas coisas boas. E conseguiram, 7 ladrões, acreditem ou não, abrir os portões dos céus. E quem gostou da história pode bater palma. Subam corações, subam aí, digam aí o que vocês acharam dessa história. Yakov. E os 7 ladrões. Esse livro lindo aqui, de Madonna. Lindo, lindo, né, gente? Eu sou apaixonada por essa história. Eu acho ela incrível. Na verdade, Madonna, ela não inventou essa história, né? Essa história, ela já é contada, ela é uma história de tradição judaica, da Cabala. E a Madonna ouviu e adaptou, fez a versão dela de Yakov e os 7 ladrões. E eu acho linda, gostou? Eliade, saudade de você! Olha só, então vou mostrar um pouco do livro. Para quem não conhece, gente, tem que conhecer, tá certo? A obra que a Madonna escreveu para as crianças, porque é um livro mais lindo do que o outro. Olha só, Yakov Sapateiro. E no final, o que vocês acham? Escrevam para mim, esse sábio, esse homem, ele era o quê? Ele era um sábio, ele era um louco, ele era um homem que já estava senil, ele era um mestre, o que ele era? Cora, beijo, Gislaine, Chaves, beijo para todo mundo aí da InShape, academia, estão seguindo aqui as lives. Aqui o pequeno Micael doente. Gente, eles já haviam feito de tudo para curar. E o filho, e nada. E ele foi até a casa desse homem misterioso. Josh, beijo! Boa aula pra você! E a mulher sentia, gente, que o anjo da morte estava ali, ó. Em cima da cama do Micael, pronto para levá-lo embora.
mas eles já eram velhos. Eles não iam ter outro filho, não que um filho substituísse o outro, mas a dor seria maior ainda. As ilustrações são maravilhosas, gente. Lindo, lindo, lindo mesmo. E aí, gente, pensa só uma criança indo atrás de 7 ladrões, um sábio. E ele chamou, gente, tudo que tinha de pior lá naquela vila. Aqui tá as figuras, olha. Aqui o vilão, o serpente, que abria as chaves com o dedo. Obrigada, Fred. Beijo para sua esposa, beijo pro Daniel. Aqui, eu mostrei esse aqui. Aqui, Boris, o anão descalço. Aqui, o fedido, porque ele roubava os animais e ficava cheirando como eles. Acho que esse sábio pode nos curar nessa quarentena, quando aprendemos a pensar no bem comum, o mal vai embora. Exatamente. Aqui a Petra. Essa menina, não gostei muito dela, não. Porque ela usava as histórias, ela era uma ótima contadora de história e ela usava pra distrair as pessoas pra roubar. Olha que coisa feia, usando as histórias pro mal. Petra, não gostei de você. Aqui tá o Ivan. Ah, esqueci de falar que o Ivan, gente, ele colocava fogo nas coisas e um dia ele queimou a própria perna. Ivan, incendiário. E aqui, por último, mas não importante, o tigre, que não fazia nada, né? O defeito dele era não fazer nada. O velho está em cada um de nós quando conseguimos nos unir e ajudar alguém. E aí, pensa só, ele reuniu essa galerinha respeitável na casa dele. E o interessante é que ele tinha tanta sabedoria. Esse homem tinha algo tão diferente que os ladrões o respeitaram. Cada um dos ladrões tem um pouco de nós, não é? E, gente, por incrível que pareça, olha que linda essa ilustração. Todos eles se ajoelharam e pediram pelo pequeno Micael. E eu digo que essa é a chave. Quando a gente está muito mal com os nossos problemas, a chave é olhar e ajudar o outro. E aí a gente se sente melhor. E como por milagre, olha só, Micael foi curado. Imagina a felicidade. E olha só, as coisas mudaram, não? Porque Boris foi lá devolver as sandálias que ele havia roubado do pequeno Pavel. Quando deixamos o mal que há em nós, conseguimos abrir as portas dos céus. É verdade, Regina. E tá aqui, ó, esse livro lindo, termina aqui com os sapatos que Yaakov fez para o neto do sábio. Que lindo esse livro, gente. Fala. Se não é uma obra de arte. E como eu sempre digo, né? Não julguem a pessoa pela capa. Muita gente aí fala, ah, mas a Madonna não sei o que, aquela... Gente, olha que coisa linda. Não é verdade? Né? Que eu falo, não julguem as pessoas pela capa. Você não conhece. Não julgue um livro pela capa, né? E essa história, Yaakov e os 7 ladrões, é uma história que eu amo. Que a gente possa fazer como esses ladrões. Esquecer um pouco, né? Não ser a pessoa que tumultua, né? Mas tentar ajudar de alguma forma com alguma coisa que você saiba fazer, principalmente nessa época que nós estamos passando, tá certo? Amanhã eu vou trazer aqui às 2 horas uma história com um tema difícil, mas eu acho um tema muito importante. Eu vou contar uma história infantil sobre divórcio. Então, se você aí que tá do outro lado, ou você é divorciada, ou você conhece alguém, você é divorciado, seu filho não tem os dois pais. Acho que voltei, saí, estou junto ainda, não sei. Dei um oi aí pra mim que eu não sei se parou. Então, eu vou contar uma história sobre divórcio. E quem puder amanhã vem comigo para conhecer os 3 chapeuzinhos vermelhos, que é uma história sobre divórcio, é uma história muito bonita, tá certo? E convido vocês a estarem comigo. Gente, vamos fazer o seguinte, para concorrer a esse livro aqui, ó, o livro de dobraduras,
façam o seguinte, escrevam aí pra mim o que vocês acharam dessa história, tá bom? Todo mundo que escrever vai estar concorrendo ao livro e amanhã na live das 2 horas eu já digo quem ganhou, tá certo? Vamos vencer essa situação nos unindo em fé. Amém. E já sabem, amanhã é uma história com um tema difícil, sobre divórcio, mas é uma história muito especial que eu já usei na minha vida, inclusive com a minha filha, quando nós passamos por isso. E a história falou muito com ela, sem eu precisar falar certas coisas com ela, tá certo? Então, vamos falar desse tema amanhã, os 3 chapeuzinhos vermelhos. E lembrem-se do sábio e dos 7 ladrões, tá certo? Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus, tá certo? E vamos lembrar desses sapatinhos verdes. Iacov e os 7 ladrões foi a história de hoje. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.